Graça e paz, povo de Deus. Eu estou aqui para falar de Jesus. Nós já estamos a semana inteira falando e ouvindo sobre Ele. Jesus, Ele nos traz a verdade sobre a salvação, sobre a vida eterna. Jesus, Ele nasceu com um propósito escrito pelo Abba. E nós sabemos o quanto foi dolorido para Jesus o processo da cruz. Mas quando a gente só olha para a cruz, só olha para a dor, só olha para o sofrimento, nós nos paralisamos com aquilo que a dor oferece. Nós nos acovardamos, nós perdemos a coragem de prosseguir. E Jesus, Ele olhou para a cruz, mas Ele não ficou somente na visão da cruz. Jesus, Ele olha para a cruz e Ele vê além da cruz, Ele vê a noiva, Ele vê a igreja, Ele vê a minha vida, Ele vê a sua vida. Ele vê o propósito daquele sacrifício. Jesus, quando Ele levanta os discípulos, Ele não vê somente os discípulos, Ele vê em cada discípulo a oportunidade da igreja de Cristo. Ela ser expandida, do evangelho ser levado a toda criatura. E a palavra de Deus nos lembra sobre a ressurreição. Jesus, quando ele ressuscita, Ele tem a alegria de retornar aos seus discípulos. E Ele libera aos seus discípulos palavras de encorajamento, palavras de afirmação diante daquilo que Ele veio fazer sobre a terra. Ele tinha um propósito a se cumprir. E Ele queria liberar sobre aqueles discípulos, cada um deles, uma chave, uma palavra que os fizesse entender que o propósito não se encerrou naquela cruz, mas o propósito de Cristo, que era levar aos cativos a salvação, ela estava aberta sobre a vida de cada um discípulo. E a palavra de Deus nos diz que um dia Pedro, ele sente vontade de ir ao mar, de fazer uma pescaria. E ele convida os seus amigos discípulos para estar com ele naquela pescaria. E a palavra nos diz que aquela pescaria foi uma pescaria frustrada, onde eles cansaram a noite inteira e não pescaram nada. Mas de repente, ao amanhecer, uma voz ecoa da beira daquele mar. Era um homem que dizia: tem peixes aí? E a palavra de Deus continua dizendo que aqueles discípulos, ao ouvir isso, eles respondem: não, não tem. E a voz que ecoava em direção daquele barco continuava dizendo: pega a rede, lança à direita desse barco. E ali, mais do que rapidamente, eles entenderam que aquela palavra ela vinha com uma autoridade diferente, e eles lançam a rede à direita daquele barco. E a palavra de Deus diz que eles vão pescar uma grande quantidade de peixes. Existia uma identidade sobre aquela imagem na vida de Pedro. Pedro se lembrou daquilo que aconteceu lá no passado, do momento que ele encontrou o Messias, do momento que ele encontra o grande, o Salvador. E a palavra diz que Pedro pergunta se era Jesus, e Jesus responde que sim. E Pedro, mais do que rapidamente, se veste, se lança ao mar. Ele nem espera o barco chegar, ele já se joga, porque ele precisa encontrar Jesus, o amigo, o Salvador, o Messias. E a palavra de Deus diz que todos os outros retornam, e quando eles chegam na beira daquele mar, eles encontram ali Jesus o esperando com uma ceia montada. E a palavra de Deus diz que já existia peixe sobre aquele braseiro, já existia um pão ali para ele se alimentar. Quando Jesus fala que Ele está à porta e bate, aquele que o convidar a entrar, Ele entrará e ceará com ele.
É exatamente essa palavra que Deus está falando. Ele tem ceia pronta para nós. Ainda que ele pergunte se existe peixe no seu barco, ele sabe que o maior alimento está com ele. E a palavra de Deus continua dizendo que Jesus ele tinha um propósito para aquele encontro. Ele queria afirmar a identidade de Pedro. Pedro não era mais para ser um pescador de peixe. Pedro era para ser um pescador de homens. E quando Jesus pergunta para Pedro se tu me amas, Pedro, Pedro responde, sim, tu bem sabes que eu amo. E a palavra de Deus diz que Jesus ele fala, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus está quase dizendo, não é mais para você pescar, é para você apacentar minhas ovelhas, Pedro. Eu não te chamei para ser pescador, mas para ser pescador de homens, Pedro. E a palavra de Deus continua dizendo que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas a segunda vez? E Pedro diz, tu bem sabes que eu amo, Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu bem sabes, tu sabes de todas as coisas. É lógico que tu sabes que eu te amo. Mas Pedro abaixa a cabeça numa tristeza muito grande, porque na memória dele está o momento que ele deixou Jesus, que ele negou Jesus, que ele disse que morreria com o mestre e ele se acovardou. E Jesus, ele sabendo do que Pedro estava pensando, ele vira para Pedro e fala, Pedro, quando você era menino, você agia como menino. Você vestia como menino, você era levado com a sua vontade de fazer. E Jesus, ele continua dizendo, quando tu for mais velho, Pedro, quando tu tiver experiência, porque eu vou dar uma trajetória de experiência para você. Você não mais vai escolher o caminho que você vai seguir, não mais vai escolher para onde ir, eu escolherei por você. E não esquenta não, Pedro, porque a oportunidade de morrer por mim ainda vai acontecer na sua vida. E quando isso acontecer, tu saberás e se entregarás por mim. Jesus estava dizendo, eu sei da sua intenção, eu sei daquilo que está no seu coração. Apacenta as minhas ovelhas. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele entendendo isso, ele se despedindo do mestre, ele esperando o mestre, como o mestre disse que era para eles esperar, não era para eles sair daquele lugar, e sim era para eles ficar ali naquele lugar. Eles continuam ali reunidos, adorando, louvando, agradecendo. A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos em oração, em adoração ao Senhor. Quando de repente o Espírito Santo de Deus cai sobre aquele lugar e eles começam a manifestar os dons de línguas e eles começam a falar línguas estranhas, língua dos anjos. E a palavra de Deus diz que algo mudou dentro de Pedro de tal maneira que alguém questiona sobre aquilo que está acontecendo e Pedro se levanta. Pedro começa a cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Pedro começa a apacentar as ovelhas de Cristo. E a palavra de Deus diz que Pedro ele começa a pregar e a ministrar e a falar com aquele povo com uma autoridade do céu. A ponto daquele povo ele se arrepender e querer saber o que devo fazer agora, Pedro. O que eu devo fazer, como agir? E a palavra de Deus continua dizendo que Pedro, ele vira para aquele povo e ele fala, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se arrepender. A segunda coisa, se batizar, entrega a sua vida de verdade. E o Senhor entregará para vocês todas as ferramentas que vocês precisam. Entenda, no momento que Jesus marcou aquele encontro com Pedro, ele entregou para Pedro uma palavra de uma liberação do céu sobre o propósito, sobre o destino de Pedro. Pedro, tu és um pregador da minha palavra. Tu és um pastor, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro entendeu qual era o propósito dele. E a palavra de Deus diz que nos fins dos dias de Pedro,
Quando Pedro estava indo ao caminho da entrega total, onde ele ia ter a oportunidade de morrer pelo Messias, de morrer pelo Salvador. A palavra de Deus diz que quando Pedro ele é colocado naquela cruz para morrer crucificado, Pedro ele fala: eu não mereço morrer como ele. Hoje eu tenho coragem de entregar a minha vida para ele, por ele. Mas eu não mereço morrer como ele. Pedro, ele reconhecendo quem ele era, a palavra de Deus diz que ele manda inverter aquela cruz. E essa palavra me lembra sobre mim, sobre a minha vida, sobre o propósito de Deus para mim. O Senhor nos chamou para algo. O Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou para algo. E que você venha se levantar nas suas condições, sabendo que Deus conhece seu coração. Talvez hoje você não tenha maturidade para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Mas o Senhor disse para você, o Senhor dará amadurecimento espiritual para você. Sabe o que a morte de Cristo trouxe para a minha vida e para a tua vida? A paz que excede todo entendimento. E a esperança de uma mente que se renova a cada dia. Então receba a paz que excede todo entendimento aonde você estiver. E receba a esperança de Deus, a esperança de Jesus, que vai renovar os seus dias. E que você venha cumprir o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.